polêmica no dia de hoje. Essa aqui é interessante. Surgiu uma polêmica. Hoje teve uma polêmica. Vocês já devem ter visto no Twitter aí sobre a polêmica, não viu? Não viu, não. Vocês não devem ter visto isso no Twitter. Por quê? Porque eu não estou falando da polêmica que aconteceu na apresentação. É uma outra polêmica. Essa da apresentação, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, mas não é essa polêmica que eu estou falando, não. A polêmica que eu estou falando com vocês, a polêmica que eu quero falar com vocês, é essa daqui, ó. Reportagem de hoje do Correio da Bahia, assinada por Paulo Leandro. Sem controle de contas, SAF do Bahia pode virar CIFO. Essa aqui, ó, pessoal, deixa eu botar o dedo. Essa aqui é a polêmica. Sem controle de contas, SAF do Bahia pode virar CIFO. Vou voltar aqui para aparecer para vocês. Será que a SAF do Bahia pode virar CIFO? Será que a SAF do Bahia pode virar CIFO, pessoal? Então, isso aqui é uma polêmica. Vamos só tentar entender, né? Antes da gente falar qualquer coisa, vamos tentar entender a reportagem. Vamos ler, né? Vamos na fonte, né? Vamos consultar a fonte aqui. Vou compartilhar ela com vocês, né? Compartilhando a mocinha aqui. Pronto, tá ela aí compartilhada na tela. Eu vou cair fora, tá? E vou compartilhar ela com vocês aí. Vamos ver se vocês enxergam ela direitinho, né? Dá um zoom, deixa eu ver se o zoom melhorou a vida de vocês. Ó, ficou melhor com o zoom, hein? Então, vou dar mais um zoom, não para você. Vou dar mais um zoom. Vamos lá, pessoal, vamos começar do final, né? Paulo Leandro é jornalista e professor doutor em cultura e sociedade. Esse foi o rapaz que assinou e que causou o que eu chamo de polêmica. Então, agora, vamos ver. Professor doutor. Então, se é professor, é doutor em cultura e sociedade, ele deve falar alguma coisa de interessante, né? Vamos lá. Vamos ler, né? Aqui, ó, pessoal. Sem controle de contas, SAF do Bahia pode virar CIFO. Vamos ler a notícia aqui. A ajuda e a atenção desde pormenores difíceis de perceber às transações mais vultuosas são as contribuições de todo o Conselho Fiscal atuante, se em sua escalação estiverem pessoas idôneas, preparadas e com boa intenção de boa vontade. Essas são as prerrogativas. Essas prerrogativas vão desde os prédios e condomínios modestos, embora não seja difícil encontrar na subletrada sociedade brasileira exatamente o oposto. Quem deveria fiscalizar aprova as contas em esquema toma lá da cá. Certo? Ora, se nestas condições já amplamente conhecidas de uma suposta participação livre e desimpedida dos conselheiros já ocorrem distorções e esquisitices, né? Deixa eu até aparecer aqui para que vocês possam me enxergar. Deixa eu ver se eu vou aparecer. Pronto. Esquisitices. Como ficaria uma composição empenada como a do Bahia SAF? Vou fazer a primeira pausa para a gente fazer a primeira reflexão, galera. Ele chama composição empenada da Bahia SAF. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Vamos lá. Aqui. O problema maior aqui seria, a priori, a formatação, como se pode verificar no modelo envolvendo investimentos de 1 bilhão, mesmo tendo gente preparada e em condições morais de atuação em tais conselhos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o problema é como se pode, os investimentos, mesmo se você tem a gente preparada em condições morais de atuação em tais conselhos. Vamos lá. Salvo engano, né? A estrutura do setor responsável por verificar a correção na conduta orçamentária
teria até 6 membros, mas apenas um indicado pelo remanescente do Bahia, apresentando os 10% contra os 90% do Grupo City. Apresentando não, representando. Contra os 10% do Grupo City. Eu não vou fazer comentário dessa parte aqui, eu vou continuar a leitura para a gente voltar depois. Na prática, seria um modo de operar semelhante aos condomínios. Bom, aí agora aqui eu vou ter que parar. Aqui eu vou ter que parar e vou ter que ler. Bom, pessoal, vamos lá. O que ele está fazendo? Ele está comparando, né? Só para a gente começar a entender. Ele está comparando a SAF do Bahia a um condomínio. Aquela conta do condomínio. Se você mora num prédio, se você mora numa residência, um conjunto de lotes que tem um condomínio, ele está comparando a SAF do Bahia com esse condomínio. Beleza? Na sequência, vamos na tela. Tá. Então, na prática seria um modo de operar semelhante aos condomínios, nos quais a brodagem é bacana, né, cara? A brodagem é muito legal. Brodagem é uma expressão tipicamente baiana, na qual a brodagem se impõe com amizade sincera e semelhantes horizontes de objetivos entre conselhos fiscais, síndicos, administradores e fornecedores. Uma festa. Eu não vou comentar isso agora não, pessoal. Eu vou seguir direto, tá? Não vou comentar. Vamos seguir direto. Vamos continuar a leitura. Sim, porque se o Conselho de Administração também decidirá com maioria simples de indicados do CIT, e o mesmo se pode dizer da diretoria executiva, seguindo o Conselho Fiscal estatuada, tudo vira uma geringonça só, em harmonia, para usar a palavra bonita. Para evitar prosperar sem senso crítico, o disfarce de tal estrutura, em aparência participativa, seria preciso um compromisso ideal com as práticas virtuosas, além de cidadania ágil, mas ainda assim minoria nas assembleias. O valor transparência precisaria vencer o sigilo, mas para formar crença inocente nessa configuração, só se faz a luz divina iluminar o coração de quem detém o poder neste formato, controlado pelos novos donos habituados à força monetária. Escamotear ou esconder valores e itens do orçamento com o beneplácito do Conselho Fiscal seria entregar os pontos aos controladores em uma hipótese atribuída aos céticos, dada a força do capital dos safistas livres na cara do cofre. Se a publicação correta e honesta do dinheiro investido, rateado ou desperdiçado em contratações ou obras úteis ou inúteis, o modelo poderia produzir um recuo sem precedentes em contexto já muito fragilizado. A ocorrência de irregularidades invisíveis, então, o mecanismo de controle absoluto só poderia ser conhecido do público se, na hora da partilha algum sócio, acusar ter retirado seu quinhão a menor, gerando chateação. Em busca de multiplicar dinheiro, quem está habituado ao ambiente dos bons negócios sabe como turbinar as cifras enquanto os torcedores estão distraídos com as vitórias, não importa os métodos, como sabemos. Já os adoradores do din-din não hesitariam em prejudicar a coletividade se a coletividade não tem como defender-se, mudando a sigla de SAF para CIFO, se os conselhos fiscal, administrativo e diretoria mostrarem entrosamento para formar um time só, e não seria o Bahia. Beleza? Muito interessante o texto, né? Então, agora a gente pode comentar. Muito interessante o texto, como diria Edson Marinho, da Rádio Metrópole, blá, 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 mas não tem muita coerência. Vamos lá, eu vou voltar no texto aqui, só para a gente entender. Esse texto, ele traz um monte de hipóteses, mas a primeira coisa interessante, pessoal, é a data dele. A data desse texto, ela é de... Deixa eu ver aqui. Ela é de hoje. Esse texto, ele é de hoje, pessoal. Então, como sendo um texto de hoje, do dia 4 de janeiro, a gente está há mais de um mês de uma SAF. Então, essas hipóteses que esse professor está levantando, elas seriam algo interessantes a se pensar
se essas hipóteses fossem levantadas antes da aprovação da SAF. Ela valeria a pena, seria interessante. Só que tem um outro detalhe, galera. Você comparar a SAF do Bahia simplesmente a um condomínio, uma administração de condomínio, ela tem um item que ele não levou em consideração. Esse item que ele não leva em consideração, ele é extremamente importante. Na SAF do Bahia, ele fala uma coisa correta. O Bahia vai ter apenas uma única pessoa votante no Conselho de Administração. Só que o Bahia, a associação, ele vai ter o Bahia Associação, ele vai ter 2,5 milhões de reais por ano para contratar uma consultoria para avaliar todas as contas do clube. Essa consultoria, ela vai ser responsável por simplesmente fazer a avaliação do cumprimento do contrato. Pergunto a vocês, à luz dessa reportagem aqui, aonde ele fala em administração de condomínio, aqui, prerrogativas de prédio, condomínio, conselho fiscal, aonde num condomínio você tem uma empresa para avaliar a empresa que administra o condomínio? Você conhece algum condomínio que tem uma empresa para avaliar? E aí, Gabriel, beleza? Boa noite para você. Vocês conhecem algum condomínio que tem uma empresa que avalie? Eu acredito que não. Eu não conheço nenhum. O condomínio normalmente é caro e normalmente você não consegue avaliar. Então, em alguns condomínios existe aquele conchavo. Eu até entendo. E eu já ouvi falar, não tenho provas, mas eu já ouvi falar que em alguns condomínios você tem um certo conchavo. Agora, você simplesmente trazer, porque o condomínio tem, você simplesmente jogar isso na caixa do peito do Bahia e dizer assim, vai acontecer isso no Bahia, então a SAF vai virar CIFO, aí eu já acho meio complicado. E aqui, pessoal, o rapaz que me desculpe, o professor que me desculpe, mas você começar um processo que ele está falando, escrevendo, salvo engano, não. Tem que ter certeza, é ou não é. Entendeu? Então, quando eu digo que o Bahia tem uma verba para contratar uma empresa para avaliar o cumprimento do contrato, o presidente já falou que é. Eu não uso salvo engano. Então, você usar salvo engano é meio complicado, né? Então, salvo engano, não. O que ele está falando aqui, está certo, é 90%, 10%, mas o Bahia vai ter uma empresa que vai avaliar o cumprimento do contrato. Mais uma vez, ele se equivoca aqui, de novo, né? Vamos continuar. Aqui, na prática, o modo de operar semelhante aos condomínios. Esqueça. Então, esqueça. Não é semelhante aos condomínios, tá? Então, pessoal, só voltando aqui, eu acho que a gente já leu. Eu vou deixar o link da reportagem no final aqui. Quem tiver interesse, eu vou até colocar no chat. Quem tiver interesse de ler essa reportagem, pode ler. Mas eu diria a vocês que é o seguinte. Pode acontecer? Pode. Mas você fazer simplesmente uma comparação da SAF do Bahia com uma broderagem de um condomínio é uma polêmica desnecessária. Por isso que eu chamei de polêmica. Por isso que eu coloquei essa informação aqui, Por isso que eu disse que era polêmica, galera. O Paulo Leandro, na minha opinião, ele emitiu um conceito errado. Ele está com um conceito errado do que pode ser a SAF do Bahia. A SAF do Bahia, da maneira com que ela é feita, ela não pensa nessa tal que ele chama aqui de broderagem. Eu morei em São Paulo e eu tinha um vizinho, num prédio que eu morava lá, esse vizinho, ele disse que no outro condomínio que ele morava, que ele era dono da casa, na primeira vez que ele pegou a ata do condomínio, que ele foi avaliar, ele disse que ele viu um monte de coisa errada.
Aí ele falou assim: ah, rapaz, eu nem olho mais. Ele fez esse condomínio que a gente mora aqui, só de olhar o demonstrativo, eu consegui ver erros. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, não tem essa questão de broderagem. Quando você tem uma consultoria avaliando, não tem broderagem. Esqueçam isso. Então, essa polêmica que esse rapaz levantou aqui, ela é uma polêmica desnecessária. Ou seja, você levantar uma informação agora só para causar um espanto muito grande. E aí complica a vida do nosso esquadrão. Só querer levantar polêmica na vida do nosso esquadrão. Beleza, galera? Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.